Bem, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast Fábrica de Mentes Inquietas, com o objetivo de trazer alguns temas que têm por objetivo fazer com que as nossas mentes tornem-se inquietas e, consequentemente, possam trazer um certo alento através dos conhecimentos que os nossos entrevistados possam trazer para todos nós, fora daquilo que ocorre de uma maneira geral na mídia tradicional. Então, hoje nós temos a satisfação de poder estar aqui com essa atribuição de fazer a coordenação dos trabalhos, e eu devo dizer inicialmente aqui à minha direita o Dr. Afonso Souza. Dr. Afonso é médico coloproctologista. É que eu, como advogado, de repente essas terminologias médicas ficam um pouco atrapalhadas na língua. Mas também temos aqui à nossa direita a professora Marlene, que é psicóloga clínica, clínica e hospitalar, psicanalista, e atuou no Hospital das Clínicas com a especialização em cirurgia bariátrica, e evidentemente não vou dizer aqui quanto tempo ela esteve lá no Hospital das Clínicas, até para não ser aqui indelicado, mas com a grande e vasta experiência na sua área de atuação. Eu sou Eli Alves da Silva, sou advogado com atuação na área trabalhista, na área empresarial e também em outras áreas onde a gente tem conhecimento e tem condições de poder bem atender os nossos clientes. Quero dizer que para nós todos é uma grande satisfação estarmos recebendo aqui três grandes profissionais com os respectivos currículos, que eu vou tomar a liberdade de não apresentar todos, porque senão vai praticamente tomar o nosso tempo todo, tendo em vista o grande conteúdo que tem esses currículos. Mas eu vou começar aqui pela minha esquerda. Eu acho que eu falei direita, né? Quando eu me referi. Mas a direita é para quem está vendo, sabe? Ah, é? Então, tanto faz. Direita ou esquerda, está aqui do meu lado a doutora Ana Cristina Melo. Ela é doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, mestre em psicologia clínica pela PUC Campinas, diplomada em estudos aprofundados de psicologia clínica, psicanálise e psicopatologia pela Universidade René Descartes, na Sorbonne, Paris, França, especialista em psicologia jurídica, também graduada em psicologia pela Universidade Paulista. Ela é psicóloga perita, ADOC e assistente técnica forense, diretora da Clinfor Cardoso de Melo, psicologia clínica e forense. Enfim, é um currículo bastante extenso e de uma maneira bastante consistente. Portanto, nós vamos ter aqui o privilégio de estarmos ouvindo-a e também tendo condições de aprender algumas coisas que são extremamente importantes. Temos aqui também à minha frente a doutora Alberta Emília Góes, que é assistente social. A doutora é doutora, mestre em serviço social, especialista em saúde pública, especialista em saúde mental, especialista em violência doméstica contra criança e adolescente, assistente social judiciária no Núcleo de Apoio Profissional de Serviço Social e Psicologia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, docente em cursos de graduação e pós-graduação,
com publicações de artigos acadêmicos e participação em cursos, formações, supervisões de equipe e outras atribuições. Então, nós estamos aqui com duas profissionais de alto nível de conhecimento e de experiência. E, obviamente, nessa apresentação eu tive a preocupação de primeiro falar das mulheres, para depois falar do Dr. Antônio Carlos Berlini, que é advogado. Dr. Carlos Berlini, como é mais conhecido, é licenciado em Estudos Sociais e bacharelado em Direito com inscrição na OAB desde 1994, atuando em questões de direitos humanos, especializando-se na área de família desde 1983 e também na área da adolescência. Coordenador de projetos de cooperação internacional no Brasil, isso através do estado de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Pará. Também autorizado e cadastrado pelo Departamento de Polícia Federal para atuação em processos e procedimentos de adoção internacional. Já atuou em mais de 1.300 colocações de crianças e adolescentes em adoção nacional e internacional. O Dr. Carlos Berlini vale um registro adicional, até pelo nível de relacionamento que nós temos voltados para o tema que estaremos tratando hoje, que é a adoção. Eu, na condição de conselheiro da OAB São Paulo, fui proponente da criação da Comissão de Direito à Adoção na OAB e, desde aquele primeiro momento, então, eu fui nomeado presidente daquela comissão e tive o prazer de convidar e que prontamente aceitou o convite de participar conosco dessa comissão, e essa comissão tomou um corpo que tivemos representante do Ministério Público, representante da magistratura e também advogados. E isso foi feito todo um trabalho voltado para a adoção do ponto de vista institucional e também do ponto de vista de orientações. Isso realmente foi um trabalho feito. Depois, isso foi na época da gestão do Dr. Durso. Depois ele me passou uma outra atribuição e eu tive que deixar essa comissão, que eu convidei o Dr. Carlos Berlini, ou seja, fiz a indicação dele, e a partir de então ele passou a ser o presidente daquela comissão. E hoje o Dr. Carlos Berlini é presidente da Comissão de Direito à Adoção, da Infância, da Adolescência, da OAB, na subseção de Santo Amaro. Tô certo, né? Então, o que ocorre? Na realidade, esse tema adoção me atinge diretamente porque eu sou pai adotivo de 2 filhos, né? Essa referência ao pai adotivo é evidentemente uma questão de identificação, mas pai é pai independentemente das circunstâncias, assim como filho é filho independentemente das circunstâncias. E então eu tenho a Gabriela Lee, que hoje está com 25 anos, já nos deu um neto, né? E temos o Vitor Hugo, que está com 24 anos. E então essa vinculação ou essa ligação com a adoção existe, além do aspecto técnico profissional, também uma ligação emotiva, uma ligação emocional. E a gente vai ter a oportunidade de estar discorrendo todas essas questões, principalmente no que diz respeito a esclarecer alguns aspectos que muitas vezes as pessoas têm uma impressão equivocada no que diz respeito ao processo da adoção e também à conclusão dele.
É evidente que, em se tratando de poder judiciário, espera-se, e este é o objetivo principal do judiciário, para que quando se toma uma decisão, essa decisão seja tomada de maneira segura. Portanto, existem os aspectos burocráticos, legais, e que, para uma segurança da criança e dos próprios pais adotivos, não tenha nenhum tipo de dor de cabeça futura. Nós vamos ter a oportunidade de falar aqui, inclusive, a questão do que acontecia até um passado recente, da questão da chamada adoção à brasileira, ou seja, que, obviamente, era feita de uma maneira bastante irregular e, hoje em dia, todos têm que ter uma preocupação muito grande em relação a isso, principalmente porque pode refletir até no aspecto criminal e também no aspecto da indenização civil para a própria criança. Então, feita essa introdução, que quase que foi um parágrafo inteiro, né? Mas é exatamente para poder introduzir todos que tenham interesse nesse tema, nessa matéria, e a partir de agora a gente então começa a fazer um bate-bola aqui, que seguramente será muito agradável e fácil em função dos conhecimentos dos que estarão sendo entrevistados. Portanto, eu passo a palavra para a professora Marlene, se ela quer começar a fazer algum questionamento a respeito. A primeira coisa, acho que o primeiro questionamento, né, como que se dá a adoção no Brasil? Acho que para os três. Depois nós vamos levando. Olha, doutora, eu acho que a adoção começa antes do Poder Judiciário, né? Tem aqui a Ana Cristina, que trabalha no Poder Judiciário, a Alberta, que está no Poder Judiciário. Ela começa antes, né? Depois é que a gente recorre ao Poder Judiciário. Ela acontece, é o que eu digo sempre, a adoção não é simplesmente uma vontade de querer adotar, de querer ter filhos, né? É uma vocação. Eu acho que quem não é vocacionado realmente não consegue fazer uma boa adoção, né? Uma adoção que a gente chama de legal, segura e para sempre. Ela é legal porque tem que ser feita nos estritos termos da lei, né? E dentro de um lugar específico. Não se faz adoção nem em maternidade, não se faz adoção na porta de instituição de acolhimento, antigamente chamada de abrigo, não se faz adoção na rua, não se faz adoção em nenhum outro lugar que não seja exatamente o Poder Judiciário. Então, as pessoas que estão agora, né, nos assistindo, devem saber que a primeira coisa a ser feita quando alguém realmente, seja ela solteira, seja ela casada, seja ela vivendo em união estável, né, divorciado, né, a primeira coisa a fazer é realmente sensibilizar-se do porquê está adotando. E acho que isso, né, não vou afrontar aqui um tema nem da psicologia e nem do serviço social. Por que eu estou adotando? Qual é esse meu desejo? Ele é um desejo real? Ele é um desejo verdadeiro? É um desejo de que é só um ato de caridade? Como a gente falava muito, né, ali? Não é ato de caridade. Quer fazer ato de caridade, vai fazer outra coisa, né? Adota um cachorrinho, né? Vai ajudar uma entidade qualquer. A adoção não é absolutamente caridade. Então a pessoa tem que se conscientizar e saber que para uma adoção legal, segura e para sempre, ela tem que trilhar um caminho. E esse caminho correto é procurar o Poder Judiciário. Aí sim, né? Isso acho que é a primeira coisa que a gente pensa sempre, né? Por que se está adotando e onde, qual é o caminho correto, qual é o caminho legal, qual é o caminho seguro. Então é isso, doutora Marlene. Doutor Carlos, aproveitando só a sequência da sua fala, exatamente sobre a origem desse processo, seria bom que o senhor falasse a respeito da questão do Cadastro Nacional da Adoção. Perfeito. Já nesse momento, porque assim já tem uma sequência natural. Sim. Né? Como a gente diz, né, a primeira coisa a ser feita, né, quando alguém realmente pretende e esse desejo é real, esse desejo está realmente que já bem pensado, é ele procurar o Poder Judiciário. Então, vai até o fórum, do fórum da comarca onde você mora, né,
até a vara da infância e da juventude. Se não tiver vara da infância e da juventude, procure o plantão do serviço social, o plantão de psicologia, que funciona em todos os fóruns, né? E ali você vai ser, então, orientado, vamos dizer assim. O procedimento é bastante simples, né? Toda a adoção, ela não começa com a criança, ela começa com uma preparação. Então, essa preparação, ela tem um momento que nós chamamos de habilitação à adoção. É um processo administrativo, mas que se faz dentro do Poder Judiciário, dentro da comarca onde a pessoa mora, do fórum, né? E inicia-se com uma documentação básica, né? RG, CPF, comprovante de endereço, uma documentação básica para que a pessoa dê entrada nesse pedido de habilitação. A partir de então, é que o fórum ali da comarca, o juiz, o promotor, a assistente social e a psicóloga vão procurar formar e capacitar, né, investigar as condições dessa família psicoemocional e social para que ela possa, então, ao final, obter uma sentença de habilitação à adoção. Ainda não tem criança, né, mas esse é o caminho correto. Então, o processo de habilitação à adoção digamos assim, é uma chancela dizendo essa família está preparada, está pronta para adotar. Qual criança? Não tem ainda criança. Ela só vai fazer parte do Sistema Nacional de Adoção, que é um sistema que é gerenciado e gerido pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ. Então, ela entra a fazer parte de um elenco, de um rol de pessoas, de famílias aptas para adoção. É a famosa, que eu não gosto de falar isso, né? Mas a famosa fila de adoção. Porque não é uma fila. Não é uma fila de açougue, não é uma fila de padaria. Não é que cada um vai ter a sua ordem ali, aquela ordem cronológica para poder adotar. O sistema não é cronológico, né, doutora Alberta, doutora Ana? O sistema é muito diferente, ou seja, a pessoa passa a fazer parte de um elenco, de um rol de pessoas habilitadas à adoção, que lá depois, quando surgir a criança, ela vai ser escolhida, vai ser tirada daquele rol para fazer esse match, para fazer essa junção entre as necessidades da criança e as qualidades e possibilidades que a família tem para oferecer a essa criança. Por quê? O axioma, né, que a gente sempre usou, doutor Eli, na nossa comissão também, a adoção é um instituto jurídico, né, que privilegia o direito da criança e não o direito do adulto. É isso que a gente procura passar sempre aos colegas advogados, aos operadores sociais, aos operadores do direito. O sujeito de direito nessa relação é a criança. O instituto jurídico serve para a criança, né? Claro que é uma via de mão dupla. A família adota, mas a criança também adota a família. Isso é uma coisa importante. Então, o princípio, o primórdio da adoção é a habilitação, conforme o doutor Eli acabou de perguntar. Posso fazer uma... Pode? Deve. A doutora Ana, por favor, doutora Ana, pode complementar. É à vontade, viu, Ana? Então tá bom. Bate-bola. Não, em primeiro lugar, assim, antes de eu falar, eu queria só complementar o meu currículo, dizendo que eu também sou mãe de uma filha, né, por adoção, que vai completar 24 anos, tem praticamente a idade dos seus. Sim, exatamente, parabéns. Então, que é uma experiência maravilhosa. E o que eu queria dizer exatamente é isso, né, que a adoção é uma medida de proteção, né, para a criança que perdeu a sua família, né, e perdeu, vamos dizer, de verdade, definitivamente, né? Foi afastada dessa família. Então, ela é uma medida de proteção para atender o direito da criança à convivência familiar e comunitária, né? Então, nesse sentido, toda a lógica é em função da criança, né? Do direito da criança, e por isso o cadastro é tão importante, né? Porque, na verdade, as pessoas, quando se interessam, né, pela adoção, a maior parte, assim, na prática, a gente vê, grande parte é de pessoas, casais ou não, ou sozinhos, mas que não puderam gerar os seus filhos biológicos, né? E outros, tem uma menor parte daqueles que puderam e que gostariam de ter essa experiência de ter um filho por adoção, seja porque querem aumentar a família, seja porque
enfim, tem uma vontade mesmo de criar uma criança nessa, quer dizer, que já está no mundo e precisa de uma família, não por caridade, né, mas justamente o que se tem que avaliar é se essa pessoa, né, pai ou mãe, querem paternar esta criança, né, realmente tem esse desejo de se tornar mãe e pai dessa criança, né. Mas, então, sempre tem em mente que atrás, né, ou antes da adoção, né, vem uma situação de entrega ou de abandono, né, existem diversas formas pelas quais a criança se torna adotável, né, e vem atender à necessidade, ao direito da criança. Então, só queria complementar isso. E o cadastro, para também, né, no sentido do que o Dr. Carlos já falou, é fundamental, né? Ele é complexo, mas tem que se ter em mente que não é ele não é, como as pessoas falam, né, burocrático ou demorado, porque o Poder Judiciário, vamos dizer, é lento ou ineficiente, não é isso, mas é um processo que é muito cuidadoso e cauteloso, porque não se pode correr o risco da criança sofrer novamente um abandono, ou que se fala, entre aspas, né, de devolução, que às vezes, que é um outro tema para a gente conversar, né, ocorre antes da criança até ser adotada, né, ter a sentença de adoção, o processo, ou até, nos piores casos, depois, né, numa situação, vamos dizer, de fato de incompatibilidade prática dessa vida comum, que também acontece. São raros os casos, mas acontece. Então, a preocupação, preventivamente, é de esgotar, né, de avaliar tudo o que for possível para que essa família tenha o mínimo, né, e a melhor das condições, vamos dizer, apropriadas, adequadas do ponto de vista material, social e psicológico, para que essa criança seja acolhida por toda a vida, né? Para que essa família seja definitivamente a família de que ela precisava. E é claro que é recíproco, né? E para a criança, e a criança também vai ser esse filho para esses pais. Toda vez que eu falo sobre adoção, eu gosto sempre eu começo sempre por um caminho meio inverso, um pouco invertido aí do que nós estamos falando. Eu sempre gosto de colocar a questão de onde vem a criança, né? Porque a gente está falando de uma criança que vai ser adotada. Sim. Então, de onde vem essa criança, né? Então, quando a gente pensa em adoção, a gente pensa que essa criança, primeiro, a adoção é um instrumento jurídico, né, de modificação legal de uma família que pertencia a criança que pertencia a uma família e vai para uma outra. Mas ela também tem uma questão que a gente chama de questão social, né? Então, assim, muitas famílias acabam tendo a intervenção estatal e acabam, de alguma maneira, tendo seus filhos retirados por conta de uma questão social também. Então, quando a gente fala em adoção, a gente fala também em desigualdade social, a gente fala também em desigualdade de gênero, de raça, de classe também, falta de né? políticas públicas. Então, eu ia chegar ali. E daí, pensando nisso, assim, muitas famílias sofrem intervenção estatal justamente por alguma falência, vamos dizer assim, né? Muitas mulheres hoje vivem sozinhas com seus filhos, no sentido do abandono paterno, muitas vezes, abandono de registro de nascimento, já começa no registro de nascimento, abandono da gestação, abandono do registro de nascimento, a deserção da paternidade na sequência, e daí junta com essa questão, a questão social, né? A gente tem um país muito rico, mas muito desigual. E nesse lugar do muito rico e muito desigual, a gente tem um Estado que não distribui igualmente as políticas sociais do ponto de vista de dar segurança, de dar proteção às famílias de origem dessas crianças também. E a gente precisa sempre falar sobre isso, do meu ponto de vista, porque é de onde vêm as crianças, né? Então, muitas famílias pode vir a violar o direito dos seus filhos por ter também seus direitos violados pela ausência de políticas sociais, pela ausência de políticas de proteção à maternidade, pela falta de segurança alimentar, enfim, né, por toda essa questão. Então, eu acho que a gente nunca pode descolar a discussão da adoção de onde vêm as crianças. Muito bem. Aí outra discussão importante é que a família de origem da criança,
ela tem o direito a se defender sempre, né? A gente está falando, os advogados estão aqui, então ela tem o direito a se defender, né? E isso é muito recente também, né? Década de 80 aí, Constituição Federal, o ECA vai trazer o direito à defesa, né, do contraditório e a ampla defesa para as famílias. E que precisa ser garantido o direito do acesso à justiça gratuita e tudo mais. Muito bem. Acho que esse é um ponto central, pelo menos do que eu penso sobre a adoção. E a gente chega num momento que, assim, essa família, realmente, essa criança não tem condições de ser reintegrada para a família de origem dela. Porque tentou-se todas as possibilidades, esgotaram-se, então, essas possibilidades. E essa criança está, geralmente, em medida protetiva de acolhimento, né, que é uma medida judicializada. Então, está sob a tutela do Estado e está sob os cuidados, né, então, de equipes, do sistema judiciário. Ela sai dessa medida de acolhimento e vai para a medida, então, de adoção. Então, não deu para voltar para a família de origem dela, se esgotou todos os recursos possíveis, da política pública, inclusive. Nós vamos para a medida protetiva de adoção. Que aí eu acho que é super legal, né, assim, Ana, a gente falar do direito da criança a ter uma família, a ter o direito de convivência familiar e comunitária garantido. Então, nesse sentido, numa família substituto, numa família por adoção, que é alguma coisa bastante complexa. Porque a gente pega uma criança de um lugar, de uma cultura, de uma história, de uma vida, de história alimentar, né, de uma outra cultura e vai trazer para uma outra cultura, que é da família adotiva e tal. Então, a adoção é uma intersecção e ela é bem complexa, né? Então, tem muito trabalho que precisa ser feito, tanto com a família que vai adotar, quanto com a criança. Perfeito. E quanto à questão... Eu sempre digo que é um triângulo. Família de origem, criança, então o adotivo, e a família adotiva, né? Que vai adotar. Então, tem que ter todo um preparo para todos esses ângulos do triângulo, né? Isso quando é criança um pouco mais velha. E quando é recém-nascido? 3 anos. E é recém-nascido? Recém-nascido Recém-nascido também precisa preparo, né? Mas é mais raro, mas tem tanto aqueles que são encontrados, que eu tive diversos casos assim, que nós chamamos, não sei se ainda se chama assim, de crianças expostas, né? Que foram encontradas na rua, por exemplo, abandonadas num determinado lugar e que não tem, mesmo assim, espera um prazo até que se verifique se essa criança não foi, por exemplo, roubada, sequestrada, né? Ou se faça uma investigação mínima, né? Para ver quem deixou aquela criança e tudo mais, né? As crianças expostas e também aquelas que são entregues, que isso também já é uma evolução, né? O protocolo de entrega direta foi feito até um trabalho, campanhas, porque no nosso país existe muito preconceito, em outros também, né? Muito difícil que a mãe se dirija diretamente, uma mãe que não quer. Eu tive assim, fiquei 31 anos na justiça e eu posso contar nos dedos de uma mão 3 mães que foram diretamente entregar para nós, uma até bem diferenciada, era um casalzinho universitário e eles tinham a posição de que não gostariam de abortar e também não gostariam de assumir a criança, embora as famílias tivessem uma situação que poderia apoiá-los, mas eles não queriam nem falar para a família e quiseram entregar uma criança para adoção. Foi um caso assim bem diferenciado e 2 outros em que a mãe quis, teve uma que foi até durante a gestação e nós conseguimos, falando com a promotora e com o juiz, abrir um processo antes da criança nascer, porque ela não queria que o bebê fosse para o abrigo. Então, ela queria que a família tivesse cuidado de que os futuros pais buscassem o filho dela, que ela ia dar à luz, na maternidade, já então, no hospital. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade e aconteceu. Então, a entrega, inclusive, foi feito uma brochurinha, né? Foi feita uma cartilha. Uma cartilha rosa. Uma cartilha tem uma legislação nova agora, bem recente, exatamente. que é a resolução do 4 CNJ. Do CNJ, é 485 do CNJ, que ela vai falar agora, vai dando diretrizes para o sistema judiciário e também para a rede de serviços
sobre essa questão da entrega, né? Então, assim, tanto orientando maternidade, serviços públicos, assistência social, né? protocolos, então, de atendimento à mãe que quer fazer a entrega, com a garantia do direito, do sigilo sobre essa entrega, inclusive em relação ao pai da criança e também em relação à família extensa, justamente para tentar evitar esses abandonos que aconteciam muito, né? Isso é complicado, eu ia falar até sobre isso. Em outros países, Itália, né, o parto anônimo, na França, l'accouchement sous X, né, quer dizer, o parto sob X, né, não se coloca nada. É muito complexo isso. Hoje em dia eu trabalho com jovens e adultos que foram adotados, estão buscando, né, então, e trabalho muito com a França. Esses jovens, por exemplo, que são 10% na França, que foram abandonados e adotados de maneira anônima, sem ter absolutamente nenhum elemento da sua história, em geral as mães não querem revelar, né, sobre o sigilo, é muito complicado também para não é pessoa. totalmente Brasil, sigiloso, assim. Aqui no Brasil, isso que eu gostaria de saber, que eu ainda estou falando de outros países. Okay. Então, nesse contexto que eu falei, dessa legislação, assim, já tinha a cartilha brochura aqui do TJ São Paulo, agora o CNJ está trazendo essa resolução para, de alguma forma, dar uma diretriz nacional sobre a questão da entrega. Este ano, 2024? O ano passado. Ano passado, 2023. 2023. E daí, o que tem? Assim, a mãe vai ser identificada no processo, tem todo o nome dela, a documentação dela. O sigilo é garantido em relação às outras esferas. Porque o que acontecia antes? Então, ela ia fazer a entrega, e aí, então, as equipes iam atrás de ver se a família extensa queria ficar com a criança, se o pai queria e tudo mais. E isso afastava a mãe de fazer essa entrega. Então, hoje o que está sendo pensado, e claro, ainda está regulamentando tudo isso, é essa ideia de que ela pode fazer a entrega de forma sigilosa, inclusive o processo dela não fica aberto, é processo que corre em segredo de justiça, para que ela possa fazer isso e garantir a criança que seja protegida e evitar essa coisa do abandono. Mas assim, a gente vem discutindo junto com isso fortemente o direito à biografia, né? O direito à história da criança, o direito a ela saber de onde ela veio, acessar os processos. É garantido pelo ECA, o artigo 48 mas a do gente ECA, tem que né? criar mecanismos para essas pessoas chegarem ao sistema judiciário e poder depois olhar e tudo e rever. E eu trabalhei com adoção internacional para a Itália, né? Trabalhamos juntos, inclusive, em muitos casos, durante mais de 30 anos. Né? E somente depois de 2010 para cá, que o artigo 48 do ECA foi modificado, né? Dizendo que a criança tem direito a conhecer a sua origem. Porque até então, isso não estava na lei. Então, nós temos ainda, você que trabalha com a França, eu trabalhei muito tempo com a Itália, temos ainda muitos adotados que hoje são pais, são até avós, né? E que querem conhecer a sua origem e voltam para o Brasil, né? Buscando esse tipo de informação. A dificuldade nossa, muitas vezes, é que esses processos eram físicos, em papel, os ratos devem ter comido, a enchente já levou embora, e a gente não consegue resgatar esse tipo de... E agora, com essa possibilidade, com o protocolo novo do CNJ e com a prática que o Estado de São Paulo Judiciário já tinha, né, porque é interessante, a lei só vem em cima de uma prática, né? A gente fazia, conseguimos fazer passar com que isso estivesse dentro de uma lei. Né? Não é uma lei, é uma resolução, e a gente sabe que na hierarquia das leis, né, uma resolução não tem força de lei. É uma orientação, é uma recomendação, uma resolução. Se o juiz quiser aceitar, muito bem. Se ele não quiser aceitar, balbal. E o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, nesse ponto, é muito independente com relação às decisões, né, superiores de Brasília. Mas a gente está vendo que o Poder Judiciário abraçou a resolução nova do CNJ. E essa cartilha que foi feita há anos atrás, foi feita inclusive com o apoio, com o auxílio dos grupos de apoio à adoção. Um protocolo do Ministério da Secretaria da Saúde, do Poder Judiciário e dos grupos de apoio à adoção. E aí eu quero trazer uma discussão também, né, sobre os grupos de apoio à adoção, que são grupos de voluntários que estão agora, né, com uma perspectiva nova, que é exatamente essa da entrega voluntária. Trabalhar a entrega voluntária. Né? E nós estamos aí com um movimento muito grande, eu faço parte também como membro colaborador da Frente Parlamentar de Adoção aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? E já desde 2015 nós temos uma lei
que tem lei boa, lei que pega e lei que não pega. Essa lei está pegando agora, né, por força da própria sociedade que está instigando a que se faça isso. Se colocarem todas as unidades de atendimento à saúde da mulher, ou pronto-socorro, ou mesmo UBS, UPAs, etc., um cartazete muito simples dizendo que a entrega voluntária é legal. Toda mãe que se sente na condição de entregar o seu filho para adoção, mesmo durante a gravidez, pode procurar o serviço de saúde, né, que o serviço de saúde vai encaminhar, então, essa família aos protocolos novos do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Que Então, bom, né? é preciso que haja isso. Como a gente está falando, doutora Marlene, tem lei que pega e lei que não pega. Então, o que é que a gente está fazendo? Os grupos de apoio à adoção do Estado de São Paulo estão indo até as câmaras municipais, que é aqueles com que tem mais contato ali na cidade, no seu município, fazendo leis municipais da mesma forma. E está pegando a lei municipal. Então já temos aí mais de 50 cidades no estado de São Paulo, né, integradas nesta campanha também que a doutora Alberta está dizendo. E já teve, desculpe, não perco o que ia falar, e já teve repercussão? Sim, já teve bastante repercussão. Doações que eram absoluta exceção, né, na sua experiência, passaram a ser uma prática mais comum? Sim. Porque o que a gente vê nos pronto-socorros talvez o Poder Judiciário possa eu ia falar dizer sobre melhor. isso, assim, a gente tem tido um aumento do volume da entrega, né? Então, assim, os serviços, serviços de saúde, maternidade, tudo, estão mais preparados para isso, mas ainda não estão totalmente preparados, estão em processo de preparação. Mas as mulheres, algumas já sabem que tem esse caminho, que isso é possível. A gente tem recebido várias entregas. Assim, você pode perceber, não sei se vocês percebem isso na mídia, o número de crianças abandonadas na rua, a gente quase não ouve falar, pelo menos assim, do que eu vejo. Mas a gente tem tido procura do sistema judiciário já na gestação, procura já na maternidade, entrega, a gente já acompanha, assim que tem a decisão, a mulher diz sobre isso na maternidade, a maternidade já aciona o sistema judiciário para já começar um trâmite aí. E é muito importante, né? O que eu já fazia isso nesses 31 anos, né, que eu trabalhei no judiciário. Eu trabalhei praticamente todo o tempo com adoção, né? Então, desde a recepção, né, da criança, da chegada, até a finalização da adoção e o acompanhamento posterior também. Então, eu percebia que nos primórdios, sobretudo, mas que durou muito tempo isso, se tinha muito um certo pudor e falta de preparo dos profissionais para entrevistar esta mãe que ia entregar. Então, uma pressa, como se você aprofundasse qualquer pergunta ou quisesse obter maiores dados, isso poderia fazer com que a mãe desistisse de entregar. Então, uma pressa muito grande que resultava na falta de dados sobre essa criança. Porque a gente tem que pensar o seguinte, se essa criança vai ser encaminhada para adoção, um dia ela vai voltar a este processo e muitas vezes esse processo não tem nada ou tem dados, né? Assim, tem que ter vamos dizer, um estudo aprofundado, mas um conjunto de dados mínimos que sirvam de referência para esta criança. Vou só contar um caso à parte. Nesses 31 anos eu tive um caso só de uma mãe que voltou já com seus quase 40 e poucos, 50 anos, dizendo o seguinte, que ela teve um filho fora do casamento, fora do relacionamento, e quando contou isso para o marido, ela entregou para adoção, né? Fez tudo escondido e entregou para adoção. Quando contou, esse marido não quis que ela realmente procurasse, fizesse mais nada, e a criança foi encaminhada para adoção. E aí, quando o marido estava para morrer até de um câncer, ela conversou com ele, ele falou, agora eu deixo você ir atrás. E esse menino já praticamente adulto. Então, ela esteve lá no fórum onde eu trabalhava, e disse que queria colocar, que ela não sabia nem qual era o nome que ele tinha, mas que ela queria desarquivar o processo, saber se ela poderia deixar o endereço dela para o dia que ele quisesse procurar. Então, foi uma coisa até inédita. E aí fui conversar com a promotora, com o juiz e tal, e abrimos, então, o processo foi desarquivado,
E aí eu fiz uma entrevista dela, ela conta toda a história do porquê que ela nunca deixou de pensar nesse menino, por que ela fez tudo isso, deixando o endereço atualizado e tudo, e esse menino acabou procurando e encontrou essa mãe. Então foi mais uma história, né? Imagina, porque e quando nós fomos olhar o processo desse menino, não tinha absolutamente um dado de nada, nem de um pouquinho da história, né? Uma referência que depois ele pudesse buscar, porque ele foi adotado recém-nascido. Então, né? a gente... Posso um minuto? Só um tiquinho. A gente tem tido muitas discussões sobre o direito à biografia, né, no sistema judiciário, particularmente com as equipes de serviço social e psicologia, que é quem está na lida ali direta com a família de origem, com a criança, com a mulher que vai entregar e com a família adotiva. E daí dessa importância, né, da biografia. Então, assim, quando acontece dentro desse protocolo todo de uma mulher que quer entregar o filho para adoção, uma parte da conversa, porque é um dilema, assim, tem um dilema meio ético ali, né? Se a gente apertar muito, ela pode desistir de entregar a criança. Se a gente vai, né, se investe muito na discussão com ela do porquê, será que ela já procurou tudo o que ela precisava em relação a ficar com o filho e tal? Então, é sempre limítrofe ali, né? Mas a gente sempre conversa com ela no sentido de que o filho vai ter o direito à história dele. Aquele processo não é só dela. Mesmo garantido o sigilo dela em relação ao resto da família dela, aquela criança vai crescer e vai poder acessar o processo. O que ela quer deixar nessa história? Ela quer deixar uma carta? Ela quer deixar uma fotografia de uma medalha? Ela quer deixar a fotografia dela? Porque ele vai voltar e ele vai querer saber de onde ele veio. Quem foram os pais dele biológicos? Essa herança genética. A gente estava conversando até agora há pouco sobre questão, né, de saúde e tudo. Quem diz para a pessoa adotiva qual é a história genética dela? Como que ela se parecia com quem? Né, quem foram os seus avós? Essa história genética, essa história de origem, de onde eu vim, por que eu fui adotado, por que a minha família de origem não ficou comigo, ela é fundamental, é muito importante, né, Tayana, para falar. A dificuldade que a gente encontra nas adoções internacionais. Então, eu ia trazer também uma história aqui a gente também. Trabalhou com adoção internacional, eu peguei um caso esses dias de uma adoção internacional que foi feita na década de 90. Então, a pessoa tem 31 anos hoje e ela foi adotada na Holanda. Ela foi adotada na Holanda e, bom, ele voltou, que ele queria olhar o processo dele. Ai, que ótimo. Então, a gente está falando de alguém conhecido. E ele retornou e eu estava lá e aí me chamaram para ajudar, para participar desse acesso ao processo. Porque não é só papel. A gente está falando da vida daquela pessoa. Então, precisa ter essa intermediação de algum profissional da psicologia ou do serviço social, ou dos dois, para esse acesso, né? E daí, pronto, o processo. O que tinha dentro do processo? Tinha lá que a mãe foi para o hospital, para a maternidade, e de repente a mãe saiu da maternidade, foi embora, e deixou o bebê que nasceu, e aí tinha o papel do nascido vivo, e tinha uma tentativa de busca dela no lugar onde ela vivia. Então, só que não tinha, acho que ela fugiu da maternidade, então os relatórios estavam muito esvaziados de informação. Mas tinha lá uma tentativa de localização da mãe, que era o porteiro que falou. Aí o porteiro fala, ela morava aqui, é prostituta, não sei o quê, e pronto, acabou. E ninguém mais localizou, só tinha o nome dela, não tinha nenhum documento dela dentro do processo, nada. Esse esvaziamento que a Ana falou mesmo. E daí muito difícil para eu fazer essa intermediação com essa pessoa que veio reconhecer a história dele. Pois bem, a gente olhou para o papel de um nascido vivo, aí viu, né, no papel do nascido vivo tem um apgar lá da criança quando nasce, ele nasceu a fórceps, então fui contar essa história que é a história dele, que está ali, né? Então, eu falei da nota que a criança recebe quando nasce, né? E, bom, que dizia alguma coisa sobre a gestação, como que a gestação foi levada a termo e tudo mais. A questão mesmo da se é prostituta ou não, a gente não sabia, porque foi alguém da rua que falou, né? Mas qualquer mulher no Brasil pode ser chamada de prostituta, dependendo da roupa que usa e tudo mais. Ou não, ou realmente pode ser prostituta, e isso é um trabalho no Brasil, inclusive. Enfim, tentar falar dessa cultura nossa para a cultura dele. Enfim, o resumo da história foi esse, né? A gente olhar o processo com ele, com muito cuidado no ponto de vista do afeto mesmo. E ele ficou muito grato, no sentido de, bom, alguém me contou, de alguma forma traduziu não só pela língua, mas sobre a cultura nossa, e também do esvaziamento que tinha ali, né? E daí dizendo também um pouco desse contexto atual. Sim. Tem um cineasta holandês, né, que vai chegar aqui no Brasil também,
que vai tentar fazer exatamente um documentário sobre adoções holandesas. Vai ser muito interessante, tá? Para chegar agora. Como é o nome dele? Nordin, Eu não me lembro o nome dele agora. É o... Nossa, também, o sobrenome é Nordin, é aquele que tem aquela associação que busca... Ele me procurou, inclusive, o cineasta, né? Uhum. E a gente vai tentar... Eu assisti um filme faz pouco tempo, no Netflix, que falava justamente disso, que a mãe vai à busca do filho adotado. Tem um outro filme também do contrário, né? Que é um estilista francês, de um estilista francês. E... como é o nome? É Wonderful Boy. É bem interessante esse filme, que ele faz justamente essa busca que a gente está falando aqui, né? De conhecer a sua origem, a sua história, essa tentativa de resgate mesmo. E só mais uma coisinha que eu queria falar, assim, todo mundo, todos nós, né? A gente tem essa questão existencial de saber de onde a gente veio, como foram os nossos pais, quais foram os desejos que tiveram implicados ali no nosso nascimento. A gente estava falando dos nossos nomes, né? Quem escolheu os nossos nomes. Essas pessoas têm esse direito de saber sobre essa existência, né? E daí, assim, acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem tentado trabalhar nessa perspectiva da biografia, do direito a acesso à biografia. E até queria te contar, Alberta, porque eu não te conheci enquanto eu estava lá, né? Mas mesmo trabalhando, eu militei muito paralelamente, né? E uma das minhas preocupações era exatamente esses jovens adultos que chegavam para nós de maneira informal, né? Até para perguntar como desarquivar, como fazer, e pediu até um apoio nesse momento de conhecer a história. Então, eu fiquei... E alguns vinham até acompanhados porque estavam até com problemas psiquiátricos, outros tipos de problemas, vinham com os pais e tal. Então, eu fiquei interessada em saber o que esses jovens... Porque, assim, um tempo atrás, durante muito tempo, a adoção internacional foi muito idealizada, né? E até ocorreram, vamos dizer, atos... que passaram por cima, né, do cadastro da lei, porque desde o início o cadastro nacional estava previsto no Estatuto, mas ele foi colocado mesmo, ele foi, vamos dizer, ele começou a ser implantado de fato em 2008, 2010 começou a funcionar. Então, assim, essas adoções, anos 80 nem se fala, 90, né, ainda estava, o Estatuto ele é de 1990, mas até esse cadastro começar de fato a funcionar, ainda aconteciam, ou seja, a lei determina que se esgotem todas as possibilidades no país, e isso inclui, né, outros estados, outras cidades, outros estados do nosso país, antes de colocar a criança em adoção internacional. E não era isso que acontecia. Infelizmente, né? Pela falta do cadastro. Pela falta do cadastro, existia... Cadastro nem estadual, quanto mais nacional. E existiram problemas que eu nem vou tocar aqui muito a fundo, até dentro do Poder Judiciário, né? Que eu fui testemunha, trabalhei com isso e tal, mas que esses problemas foram afastados, vamos dizer, e sanados. Mas se estimava naquela época, por algumas pesquisas, artigos que foram feitos, que nos anos 80, anos 90, cerca de 50% dessas adoções foram tráfico de criança, foram, na verdade, que se chama, que é até um contrassenso, de adoção ilegal, porque se é ilegal, não é adoção. Não é adoção. Né? Houve alguma outra forma de colocação, mas não foi uma adoção de fato, né, assim, de legal. Então, eu fiquei interessada em saber o que esses jovens se tornaram, quais os tipos de problemas que eles tiveram, e pensei em fazer uma pesquisa que até seria o meu pós-doutorado, e fui procurar a França, né, os jovens franceses, porque estudei lá, domino a língua, fui procurar lá. Fui numa federação dos grupos de apoio à adoção da França, que reúne todos os grupos de apoio, porque a França é o segundo país que mais adota, segundo uma pesquisa que eu vi, no mundo, depois da Suécia, porque só 10% das adoções são adoções de crianças francesas que foram abandonadas nesse sistema de parto anônimo, né? E depois colocadas assim.
Então, eu fui procurar essa federação porque eu soube que tinha uma pesquisa de 2015 e que incluía, inclusive, crianças brasileiras adotadas por pais franceses. E aí fui conhecer essa pesquisa, fui recebida lá e comecei a me envolver com isso, e a presidente lá da federação disse: Ana, você precisa conhecer a presidente da associação A Voz dos Adotados, que é uma adotada, inclusive peruana, adotada aqui na França, a Céline Giraud, escreveu o livro dela, publicou tal, fundou essa associação, que tem uma série de células, né, um número de células, por exemplo, células dos adotados do Vietnã, da Colômbia, do Brasil, de todos os países, né, dos quais iam crianças para adoção lá para a França. Enfim, para resumir a história, eu comecei a me envolver com a colaborar com essa associação, depois me tornei uma correspondente da célula do Brasil aqui, ajudando justamente a fazer o desarquivamento, quer dizer, o que eu podia fazer? Ser uma ponte para ajudar esses jovens a conseguir desarquivar o processo, conhecer a história, ler com eles todo esse trabalho que você está fazendo, mas de uma maneira um pouco mais ampla, né? E oficializada. E nós fizemos um projeto, eu fiz com uma colega, e apresentamos. Eu acho que você não estava no núcleo, nós apresentamos até para o juiz que cuidava lá dessa parte no núcleo enfim, que nós queríamos que houvesse um protocolo, quer dizer, como que a CEJAI não trabalharia nesse sentido de facilitar, quer dizer, o jovem tem que vir aqui, ele nem sabe falar português na maioria das vezes, às vezes cai na mão de pessoas que se aproveitam, que pedem muito dinheiro para fazer isso, né? Mas isso é a CEJAI de São Paulo. Isso, estou falando de São Paulo. Exato, Aí, o que aconteceu também, resumo da história, e foi criado... E aí foi, no CNJ, foi a partir desse trabalho que foi criado um protocolo, que é um questionário que o jovem ele preenche online, que era o nosso sonho. Isso é mandado para a CEJAI, do estado dele, que se comunica com a vara, aí tem o desarquivamento, porque todo esse trabalho a gente fazia, por exemplo, e desarquivou, demora um tempão. O jovem não vai ficar 6 meses, 1 mês, 2, 3, às vezes um tempão esperando. Aí tem que tirar as cópias, porque era um processo físico, escanear, mandar para ele. Então, tudo isso a gente fazia como voluntários, né? Com voluntários, um grupo que tinha aqui em São Paulo, e aí foi oficializado esse protocolo, é preenchido, manda para a CEJAI manda para a vara, faz esse escaneamento tudo gratuito e manda já para o jovem, que é um grande trabalho, para aí ele começar a fazer. E eu ainda trabalho, então só para completar, além de fazer toda essa interface, depois nós temos pessoas que ajudam a encontrar essa família, e quando ela é encontrada, esse contato com a família, o preparo da família biológica, porque nem sempre a mãe biológica quer entrar em contato ou pode, né? Às vezes são os irmãos que vão entrar em contato, e aí fazer o encontro online antes de que ele venha para o Brasil. Por isso que eu conheço esse menino também, porque eu trabalho mais com a França. Até meu inglês não está tão bom, né? E esse menino fala inglês. Mas, assim, eu tenho ajudado nesse sentido, que é um trabalho fundamental, porque, só para completar, esses jovens têm um problema, porque aí vai variar do grau de estrutura, de personalidade e de resiliência também de cada um, mas até de identidade, porque muitos sofreram discriminação mesmo nos países, né, de adoção, por ter até uma diferença de pele, etnia às vezes, tiveram problemas de diversas ordens. Nessa pesquisa francesa mostrava que até o QI, né, isso o doutor pode falar, né, ele aumenta, coisa que eu fui descobrindo, né, com o investimento que se faz dessa criança, né? Então, eles percebiam que a criança que era adotada, eles pegaram famílias que adotaram uma criança, por exemplo, no Brasil e em outros países, e também tiveram um filho biológico. E aí compararam o desenvolvimento entre o adotado e o biológico na mesma família, com os mesmos pais, com os mesmos recursos materiais e afetivos, emocionais, né? E aí viram que, embora a criança adotada ela sempre se desenvolvesse, em geral, mesmo que tivesse algum problema emocional e até psiquiátrico, ela sempre estava atrás daquela que foi
efetivamente gerada naquela família, porque essa privação do início da vida tinha um peso considerável no desenvolvimento e formava, às vezes, né, ficava aquela lacuna. E emocionalmente falando, isso da criança não se sentir em termos de identidade, nem totalmente, falar do caso da França, francesa, e nem mais brasileira, né? E ela ficar nesse, às vezes até num limbo que acabava sendo um dos fatores para gerar uma doença psiquiátrica. Outras não, por recursos e até trabalhos que elas fizeram, terapia e tal, elas conseguiam e até levavam à frente essa associação ajudando outros adotados. Então, até hoje eu faço esse trabalho, que eu penso que é um trabalho muito importante, né? E que é fora do judiciário, mas sempre cooperando com o judiciário. É muito interessante essa questão da biografia, né? Direito à biografia, que, por exemplo, tem uma pessoa muito famosa, né? Steve Jobs, que é adotado. Ele conhecia muito bem a história dele, né? Em relação à família original e à família adotada, né? Tanto que tem uma passagem que ele, lá no segundo ou terceiro trimestre da faculdade, ele desiste da faculdade, né? E não sei se você conhece a história. E aí ele libera a família de investir em formação terciária para ele, que era o acordo entre a família biológica dele e a família adotada, né? E ele devolve o dinheiro e fala, olha, vocês estão fazendo investimento numa coisa que eu não tenho interesse. Eu nunca vou terminar uma faculdade. Então, vocês ficam liberados do acordo. É que nos Estados Unidos também tem uma questão interessante, né? Que é a família adotiva pode conhecer, pode entrar em contato, é estimulada a entrar em contato com a família adotante. Até antes, né? A adoção aberta. E aqui no Brasil, o Instituto da Adoção Aberta, ele não existe juridicamente. Fechado, né? Aqui é bastante fechado, ou seja, tanto que todo o processo de vara de infância e juventude corre em segredo de justiça. Né? Então, não é qualquer pessoa que pode abrir esse processo, nem a família biológica. Nem a família biológica. Então, só a criança, né, assistida pelos seus pais adotivos, ou maior de idade, Sim, maior de aí idade. ela tem acesso irrestrito. Exato. Né? E eu acho que essa é uma questão né, das nossas aberta, mentes inquietas, entende? Assim, a adoção aberta eu acho que é uma questão né? que a gente pode discutir. É uma questão para a gente discutir em algum momento. Que a liberdade do direito à biografia. Né? Exatamente. É a Exatamente. total liberdade do direito do adotivo a transitar sobre a sua biografia. Que eu vejo aqui nós três, né? Pensamos assim. E para a pessoa que é adotada, você veja, né? Em algum momento da vida dela, ela quer ir ver lá aquela família. Sim, é natural. É natural. E a gente criou um arcabouço legal que protege, de alguma forma, a família adotiva em relação a esse trânsito. E aí vira para a família adotiva uma escolha dela, né? Se ela quer que ela permite, ela abre essa porta dessa criança até chegar na idade adolescente. Precisa, todo um preparo, né? Mas eu só queria terminar assim. Mas é alguma coisa que a gente precisa pensar também, né? Assim, não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, mas que estando mais próxima das pessoas que foram adotadas, eu venho pensando muito sobre isso, né, do direito à biografia, mas não só o direito à biografia no papel, é o direito da biografia mesmo, da pessoa, eu posso ir lá ver se puder, né, porque às vezes aquela família não quer, aquela família de origem não quis, etc. Mas tendo essa possibilidade, às vezes a pessoa que é adotada, às vezes ela pertencia a um grupo de irmãos, e aí, por mais que a gente diga, e na legislação está lá colocado, que a gente não deveria separar o grupo de irmãos, isso às vezes tem que acontecer, porque senão a gente prejudica um grupo inteiro. Tem que ver também que condições essa criança foi abandonada, né? Se ela teve algum problema mas vamos familiar. dizer assim, que teve vínculo, que teve uma relação. Então, para quem foi adotado, esses rompimentos, essas interrupções, machucam muito, né? E vão ser carregados para a vida inteira em algum momento. Então, a gente talvez tenha que mergulhar um pouco mais nessas relações, não só na legislação, na proteção, isso é muito importante e a gente já avançou bastante, mas talvez nessas relações que eram familiares, que é familiar ainda para essa criança, às vezes uma criança de 3 anos, ela se reconhece naquele grupo de irmãos,
né? Lógico, tem milhões de questões no meio dessa, não estou falando simplificando a questão, mas dizer, em algum momento a gente vai precisar falar também sobre isso, né? Mas a aí gente você falou... Desculpa, pode falar. Fica à vontade. O assunto aqui ficou A gente quente, empolga. né? A gente ficou quente aqui com criança pequena, né? Vamos por assim. Eu ia falar de criança. E as crianças maiorzinhas, os adolescentes, e também, eu não sei se tem limite de idade. Nem sempre uma criança é tirada da família, retirada da família, quer dizer, para começar, ela é retirada da família por algum perigo que aconteceu ali, né? Então, o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4º do ECA coloca ali todos os direitos que a criança tem que ter, e todos eles convergem para a convivência familiar e comunitária, como a doutora Ana disse. Se algum daqueles direitos, ou mais de um daqueles direitos, não está sendo respeitado e suprido pela família de origem daquela criança, é uma situação de perigo emocional, perigo físico, perigo psicológico, violência física, violência moral contra aquela criança. De alguma forma, é a intervenção do Estado personificado no juiz da infância e da juventude, que interfere naquela família, e só nesse momento é que o Estado pode interferir na família, para retirar da situação de perigo aquela criança e colocá-la a salvo. Colocá-la a salvo sob a tutela do próprio Estado. Né? Mas onde? Em estabelecimentos, em instituições de acolhimento, né? Que antigamente era chamado de abrigo, mais antigamente de orfanato, mais antigamente ainda de educandário. É verdade. Né? Mas a gente ainda no Mas comum... antigamente ainda era de roda, né? Pois é. Então a gente ainda Tanta fala história, abrigo, né? né? Tanta Nossa, ainda fala abrigo. Hoje então, é SAICA, né? SAICA, Serviço Serviço de de Acolhimento Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente. Então a criança é colocada ali até quando? Até que a família possa se reerguer, porque às vezes é uma família socialmente doente, né, uma família com algum tipo de problema, mas o sacrossanto direito da criança, em primeiro lugar, é voltar para sua família de origem. Mas aí vamos só colocar lá o artigo 227, fala do Estado também, né? No Brasil, Estado, sociedade e a família. Pois é, então. E a gente tem que chamar atenção para o Estado também sobre algumas questões. E não foi à toa que o legislador constituinte colocou nessa ordem família, sociedade e Estado. Ele primeiro delega à família todos esses cuidados e esses direitos. Sim. Depois a sociedade e só depois o Estado. O problema é que muitas vezes a autoridade policial ou o conselho tutelar, ou seja lá quem for, né, passa por cima da família, passa por cima da sociedade, já coloca direto no Estado. Não, e a família está sem condições justamente por falta de programas adequados, políticas públicas que vêm do Estado e da sociedade. Alfonso, né? Isso ainda é muito novo no Brasil, não é? O que acontece é que a criança nem sempre ela é colocada em instituição de acolhimento com tenra idade. Ela pode ir com 10, com 12, com 13, com 14, com 17 anos. Uma criança dessa dificilmente vai ser adotada. É uma adoção tardia que a gente fala, em uma geral, adoção de grupo de irmãos. Então, essa criança, esse adolescente, não vai conseguir colocação nem em família estrangeira. Então. E ela tem que crescer dentro de uma instituição de acolhimento até os 18 anos, e depois, se por acaso houver ainda uma política de república para o jovem egresso desse sistema, ele vai. Se ele não tiver, ele simplesmente é despejado na rua. Então, as crianças que estão aqui hoje para adoção, que até ontem, às 10h30 da manhã, quando vieram 4.807 crianças... Institucionalizadas. Não, prontas para serem adotadas. O Cadastro Nacional de Adoção. Aqui no estado de São Paulo são 1.808 crianças e adolescentes que não podem voltar para sua família de origem e, ao mesmo tempo, não podem ser adotadas. Não é que não podem, não têm condições de serem adotadas porque já é adolescente, ou porque tem um problema físico ou mental grave, ou porque tem um grupo de irmãos muito grande, ou porque tem vivência de rua. Então, são adolescentes
crianças que nunca vão ser adotadas. Então, É que o esse é um outro problema. o Cadastro Nacional de Adoção, ele tem tanto pretendentes quanto as crianças. Mas as que entram e estão cadastradas são exatamente as de difícil colocação em razão de idade, de problemas e tal. Porque as que são facilmente adotáveis até uma determinada idade, aqui no Brasil até 2, 3 irmãos no máximo, 3 já é mais raro, 2, né? Então, essas nem entram no Cadastro Nacional de Adoção porque já ficam, às vezes, no próprio fórum de origem, né? Porque a busca se dá Entra a gente- no a sistema, gente- mas a adoção proximidade. bem rápida. É muito rápida, já sai. Entra e já Esse sai. tipo de adoção a que vocês gente- estão falando é recente no Brasil, né? É. Porque não é uma coisa. Antigamente se adotava sem nenhuma preocupação com a criança, Então, a gente não é? tem Não uma é isso? história de circulação de crianças, né? Entre as vidas familiares, entre diferentes pessoas da própria família. Vai para casa da tia, vai para casa da madrinha. É uma adoção também. É, mas é uma Adoção circulação mesmo. O Brasil o tem que- essa história. E a legislação ela começa a partir da década de 80. O Estado a tomar conta desse processo adotivo. Esse processo Mas a todo, família- né? mas a fam- acontece? Mas essa história social, ela já existe há muito tempo, Então, desde mas que o a Brasil família é pode Brasil. cuidar desta criança. E assim, e A essas família é o primeiro. Mas Sim, é a primeiro família a família. nuclear ou é a família... Extensa, se Extensa, tem cura. família É. largada. E essas Uma avó, famílias uma que tia, adotam um sem primo nenhuma podem adotar. regulação. Não Já com o adotar. ECA Então, veio, cuidar. já com o ECA veio o conceito de família alargada, de família extensa, desde 89. Né? Porque antes, né, com o Código de Menores, que eu cheguei a trabalhar no Código de Menores, não sei se vocês trabalharam. Eu entrei em 90 no Judiciário, Eu tô 1990. desde 83, então eu peguei o Código, Mas Código eu já- de Menores ainda. Eu Né? tô há 15 anos lá. Nós temos Eu um peguei o resultado detalhe. do início. O doutor Detalhe quer fazer que uma É, pergunta? Não, eu quero fazer umas colocações. lá. Primeiro, que é do ponto de vista de ordem prática. E vocês, como profissionais da área, podem afirmar ou não. Primeiro, também a orientação para as famílias adotivas, tá? É exatamente de serem transparentes e verdadeiras com a criança. Porque se a criança é adotada, bebê, tá? Ela tem que saber que ela não é filho natural. Que ela... Hã? Para o bem ou para o mal. Por quê? Porque de uma maneira geral, algumas pessoas tentam esconder isso. E o que acontece? Primeiro que já começa com uma mentira dentro da família. Segundo que a prática tem revelado de que as próprias pessoas da própria família que revelam essa realidade. E aí vem a revolta, tá? Então eu estou falando isso porque há exemplo nosso em casa, quer dizer, a gente desde o primeiro momento, desde quando começou a entender alguma coisa, se falava nesse sentido. Então eles cresceram, se desenvolveram com essa mentalidade que são adotivos. Porém, isso não é algo que seja motivo de discussão ou de conversa. Tá? A Gabriela fala mais, o Vitor Hugo fala menos, né? Ou praticamente não fala. Né? Então, este é um aspecto exatamente da verdade. O outro aspecto que é importante, que a Marlene ia entrar, acho que nisso, que é a questão relativa a que as pessoas às vezes criticam desse rigorismo e, entre aspas, burocracia do próprio judiciário, mas isso é necessário por quê? Porque antigamente, como não tinha legislação, como não tinha punição nenhuma, o que acontecia? Muitos, entre aspas, coronéis, tá? Ou donos do poder, tá? Acabavam, de uma maneira, a explorar essa mão de obra pegando a criança para criar. Então, eu vou pegar o seu filho para criar, que eu vou dar uma boa condição para ele, etc, etc. Só que, na realidade, na prática, aquilo não acontecia. Muito pelo contrário. Ele supostamente era integrante da família, mas, como acontece na prática hoje, como empregado doméstica. Então, eu tenho empregado, trabalha comigo há tanto tempo, é como se fosse da minha família. Mas ela continua sendo empregada doméstica, tá? Então, esta é uma outra situação extremamente delicada. Portanto, esses regramentos e essas punições que acabam existindo, evidentemente, são salutares do ponto de vista social. A outra questão também, e eu estou pincelando algumas coisas, a outra questão também é o seguinte, quer dizer, por que o Dr. Carlos Berlini
respondeu para o doutor Afonso, quer dizer, por que você tem esse número de crianças, entre aspas, adolescentes, nos institutos de acolhimento, tá? E tem um número muito maior ainda de famílias querendo adotar. E por que essa conta não fecha? Não fecha por quê? Porque as pessoas que querem adotar, na sua grande maioria, quer uma criança que tem até 6 meses de idade, criança branca, de olhos azuis, etc, tal, para poder ter um troféuzinho na mão. Um bebê A curva é inversamente proporcional. Exatamente. Nós temos Inversamente hoje proporcional, no Sistema Nacional de Adoção em torno de 34 mil pretendentes à adoção, 33 mil e pouco. Já E diminuiu, era 40 mil e pouco. 4.700, Eu até anotei esse número de 34 em torno de mil e 5 mil 8.800. crianças que estão aptas do ponto de vista jurídico a serem adotadas. Sim. E aí entra muito nisso, né? O perfil das crianças que os pretendentes querem adotar não é o mesmo do perfil das crianças que a gente tem juridicamente disponíveis, então, nesse processo para adoção. Tanto que se instituiu a busca ativa a partir dos 8 anos de idade. A gente tem muita procura para crianças pequenas, como o senhor falou, né, até 3 anos, principalmente meninas brancas, saudáveis. Então, essa discussão também do saudável, sem nenhum problema de saúde, ainda mostra para a gente que a adoção ainda está num lugar muito idealizado. Me parece que ainda num lugar muito biologizado, nessa expectativa de que aquela criança que está sendo adotada ainda seja a imagem e semelhança do seu futuro pai, Exatamente. etc. Mas porque as Eu motivações, só para completar, as motivações das pessoas, isso que a gente falou, 90% é porque não teve o filho biológico. Tudo é bem. uma motivação diferente da motivação Só que da lei. isso, de alguma da razão da forma, lei. exclui quem tem possibilidade de ser adotado, do ponto de vista legal e Sim, tudo mais, que sim. são crianças maiores, que a gente nem usa mais essa coisa de tardio, porque nunca é tardio ser adotado. A gente tem histórias interessantes de meninos que foram adotados adolescentes, 16, 15 anos. Tem países que a adoção não passa, depois que a criança passa de 15, o adolescente passa de 15 anos, ele não é mais adotado. Portugal é um exemplo, né? E aqui não, aqui até 18 anos ele pode ser adotado, mas a gente ainda precisa, outra problematização, trabalhar sobre isso, discutir mais sobre isso, quem são as crianças reais que estão lá no serviço de acolhimento, que tem N questões, né? Então, como que é essa escolha, então? A família realmente quer uma adoção, ela precisa quer uma criança, sei lá por qual motivo, né? E como que isso se dá? Como que é essa escolha dessa família para uma determinar? indicação Ela do pode, perfil. não, ela pode escolher o perfil que ela quiser, mas isso, desde que foi instituído os grupos, né, de preparo até no cadastro de adoção, então primeiro tem os grupos de apoio, né? Quando a pessoa tem ideia e não está firme, eu sempre aconselhei que frequente os grupos de apoio para entrar num outro universo, aprender essa realidade, porque a pessoa vem de uma realidade que é totalmente, muitas vezes, diversa à realidade das crianças que vêm para a adoção. Então, isso não significa ir frequentar abrigo nem nada, mas discutir com as pessoas que sabem disso. Quando elas entram para fazer o cadastro, como o Dr. Carlos estava falando, que vão até o fórum, se dirigem para entregar a lista de documentos para iniciar o processo, elas são informadas de que elas precisam frequentar um grupo, né, que aí vai variar dependendo do fórum, às vezes é 1 encontro, 2, 4, 10, que todas essas informações, inclusive isso, para se dizer a verdade, a realidade das crianças que estão para adoção, quer dizer, tudo isso faz parte dessa pequena formação inicial, porque eu penso que a formação demora muito mais tempo, mas é uma formação mínima para que ela, inclusive, muitas vezes, sine qua non, ou seja, sem ela o processo não se dá. E nessa dinâmica do curso, conforme as perguntas que as pessoas vão fazendo, a gente vai vendo até que tipo de candidato está ali. E essa formação ela é obrigatória por obrigatória. lei. E ela é obrigatória por lei, então isso que eu estou falando, é obrigatória por lei. Antes a Nós gente... demoramos muito para fazer e com que isso Exa- entrasse na lei. Exatamente. Entrou em 2010. Antes, quando não tinha, a gente falava, vai para os grupos de apoio, até Sim. traz um Certificado. atestado de que participação, participou, né? Mas hoje, isso que eu estou falando, é por lei. obrigatório. Então, ela já vai com uma ideia mínima, com noções mínimas,
mínimas, e depois isso tudo vai ser aprofundado nas avaliações. Então, uma né? criança Então, vai para adoção a partir do momento que teve essa escolha, esse trabalho todo que vocês fazem lindamente para poder entender a característica dessa criança mais ou menos parecida com essa família. Isso, porque também não se pode forçar, vamos dizer, nós podemos trabalhar para que uma família que esteja mais aberta, receptiva, que tenha estrutura e condições, e do ponto de vista emocional também, que ela amplie o pedido dela, o perfil dela, mas não se pode forçar, porque isso vai causar problemas. Uma família que realmente só aceita até 3 anos, que ela pegue um pré-adolescente, um adolescente que não tem vontade, não quer, que se sinta forçado, ou acha que isso é o mais bacana, está na moda, enfim. Então, isso não pode também. Isso tem que estar de acordo com o desejo, a necessidade, né, de ambos, para que haja, de fato, da criança e a família também. Da família, porque é isso que eu ia perguntar. Não se pode forçar. Isso é perguntar, porque muitas vezes a criança também vai para uma certa família e não consegue se adaptar a isso. Essa realidade, a essa questão familiar. Exatamente. E assim, a essas regras, nesses limites que a família tem que dar. Como que fica isso? Então, porque isso é uma outra coisa também que vai se dar depois que... Bom, quando eu vou falar a parte do processo mesmo, né? Pulando essa parte do cadastro, quando uma criança, né, encontra uma família que vai ser apresentada para ela ter essa família, então essa família, que pode ser uma pessoa, um casal, é chamada no fórum. Antes de falar com a criança, a história da criança é apresentada, então ela tem que aceitar essa reação da pessoa do candidato, do pretendente, é observada, ela tem que aceitar, querer, depois de escutar quem é essa criança, ver fotos, tal, se ela quer conhecer essa criança. Então, no momento em que a família diz, eu quero conhecer, então, vamos dizer, o abrigo, o SAICA, é avisado e a criança também é preparada. Eu preparava até bebê, e as pessoas achavam até meio idiota, mas ia falar com o bebê, olha, vai chegar uma pessoa, um casal assim, pegar no colo e tal. É o respeito, é incrível, né? E é incrível como o bebê, claro, criança, ele não está entendendo a palavra, né, o sentido exato daquela verbalização, mas ele sente já até na pele que algo vai acontecer. E vai ficar gravado, né? E vai ficar gravado, algo vai acontecer. Então, todo esse trabalho é feito de preparação, que pode ser mais, né, trabalhada e menos, pode ser só uma comunicação com a criança. Isso os profissionais, sobretudo do abrigo, vão fazer. Quando a criança já está mais preparadinha, então vai haver esse encontro, né, que pode ser no fórum, pode ser no abrigo, e é muito importante também preparar para esse encontro, é fundamental, que aí eu posso até, por exemplo, falar do que aconteceu na minha história, né? A minha filha, quando veio para mim, antes de mim, teve um casal e que chegou no fórum, até a chefe lá do fórum onde eu adotei, que eu fiz tudo legalmente, embora fosse também funcionária, né? Mas passei por tudo e fora do fórum onde eu trabalhava, né? Com colegas que eu não conhecia, que me avaliaram, mas ela falou assim, olha, veio o casal anterior que conheceu a sua filha, né? Disse que ela não queria ser adotada, imagina, ela tinha em torno de 1 ano, ela não queria ser adotada porque eles chegaram lá, no dia, oi, tudo bem? Eu sou seu pai, sou sua mãe. Foram colocar no carro como se ela fosse sequestrada. Ela já estava um tempinho lá. Como se ela fosse ser sequestrada. E ela resistiu, né? Porque uma menina saudável resistiu a sair do lugar onde ela conhecia, onde ela tinha vínculos com pessoas que ela nunca tinha visto na vida. Que era a única família que tinha, era aquela lá. Exatamente. Aí eles voltaram no fórum e falaram, senhora, nós queremos outra criança porque ela não quer ser adotada. Então, não só não tinha tido... Parece mercadoria mesmo. Então, né? imagina. Fica exatamente. Um pouco estranho, né? Porque quando a gente quer um filho, ou quando a gente vai fazer a gestação de um filho, a gente não sabe como ele vai vir. Pois é, mas era... Mas olha, era... Filho. Pois é. Porque se essa pessoa que está adotando, né? Essa mãe que está adotando, né? Chegou, tem criança para ela, né? Ela precisa todo esse preparo, ela não pode pegar um filho que foi destinado. Não, e a paciência desse momento de passagem, né? Esse momento de passagem é fundamental, de sair. Tem crianças que realmente pulam no colo e já querem ir imediatamente. Isso é até perigoso. A gente ensina para os nossos filhos que não pode ir com pessoas estranhas, né? De uma hora para outra. Isso é até perigoso, mostra a labilidade emocional dessa criança. Então, quando ela se defende,
E isso é o mais saudável. Então, assim, o preparo desde esse encontro, aí vai ter o tempo de convivência, que é o estágio de convivência, que tem que ser, pode durar até 90 dias, pode ser menor, maior, isso vai depender do grau de adaptação. Ele pode ser estendido se for necessário. Se for para o estrangeiro, ele é menor esse tempo, de 30 a 45 dias. Mas esse tempo é fundamental. E nesse tempo vai haver uma guarda com vistas à adoção, mas ainda não é adoção. Na adoção não foi de fato. É nesse tempo que alguns problemas às vezes já começam a aparecer, porque a criança vai testar essa realidade. Isso é comum da criança, né? Uma adaptação 100% imediata e até mais rara. A gente até espera que aconteça antes, para que Exatamente. não aconteça após a Não aconteça depois, porque às vezes, por exemplo, no estrangeiro, como é muito rápido esse tempo de convivência, ainda num hotel, numa situação mais artificial, não é na casa mesmo, então isso acontece lá, que é o pior de tudo. Agora, quando acontece aqui, e os profissionais podem interferir, ajudar, isso é sensacional, né? É uma coisa interessante, né? Desculpe. Não, pode falar. Eu só ia falar assim, que o estágio de convivência, então, enfim, acho que tudo que a Ana está trazendo é bem como acontece mesmo. E a gente tem que preparar desde os bebês. Os bebês, eles já reconhecem as pessoas que cuidam dele desde sempre. Sim. Pessoas têm cheiro, pessoas falam, chamam pelo nome. Então, a gente vem discutindo bastante também com os pretendentes à adoção uma questão que é a necessidade do pretendente, a mudança do nome da criança. A gente vem discutindo, embora a lei diga que a criança que é adotada ela pode ter desde o prenome modificado, a gente vem discutindo com os pretendentes no tete-a-tete do quanto é importante a gente ser chamado pelo nome, né? A gente já reconhece bebê, ô Joãozinho, não sei o quê, desde pequenininho. Daí chega o pretendente e quer já fazer essa transformação, inclusive da identidade nominal. E a gente discute bastante por que não um nome composto, por que não juntar nomes, nome composto, por que não construir, somar ao invés de retirar, né? Acho que esse é um ponto. A aproximação é um momento muito importante da criança com a família. Não é tomodoria dorsumio, já pega a criança, porque às vezes a família adotiva vem com muita necessidade, com ânsia de levar a criança para casa. A criança às vezes também quer ir, mas tem que ter essa avaliação do profissional sobre esse cuidado, né? Desse encontro, Não, de trabalhar essa ansiedade. É um trauma que eu, depois disso que aconteceu com a minha, demorei 15 dias para conseguir tirá-la de lá, porque ela estava traumatizada com isso. A gente tem hoje, Ana, assim, a gente fez um levantamento no Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a situação, a gente chamou de adversidades do processo adotivo, que é assim... a gente fez um levantamento 2019, 2020 e 2021 sobre quantas adoções aconteceram a partir dos dados que as equipes encaminharam para a gente. Então, quantas adoções aconteceram? Das adoções, quantas tiveram interrupções? Né, durante o estágio de convivência, durante a aproximação e também no pós-adoção. Né, porque é aquela situação de que já está adotada e aí a família fala, não estou dando conta, a criança já está adotada e quer devolver. Né, para o Estado cuidar da criança. Acontece isso também. Nesse estudo que a gente fez, foram 2019, 20 e 21. Foram 2.800, mais ou menos, adoções. Eu não sei, assim, de cabeça, todos esses números. Nesse período, ainda era um período da pandemia. Né, pegamos um período antes, a pandemia e o depois. E aí, nesse processo, o que aconteceu? Teve as aproximações, tem aproximações que foram interrompidas pela equipe técnica, porque se avaliou que aquele encontro, de alguma forma, não estava sendo adequado para a criança, ou, enfim, teve interrupções. Teve devoluções durante o estágio de convivência, que, assim, eu particularmente faço estudos sobre isso, da situação do impacto dessa situação para a criança, para a própria família que devolve, porque aquela família nunca mais vai ser a mesma, aquela criança que vai para a casa de alguém, depois volta para o serviço de acolhimento, tem muitos impactos. E também para os profissionais que estão ali trabalhando, que, puxa, investiram tanta energia e acabam, enfim. Mas tem situações de devoluções que a família pede, fala, não aguento mais, não estou dando conta e tal, e às vezes é um pedido de socorro e não um pedido de devolução, né? Às vezes a família está precisando de muita ajuda, não está dando conta, ela não percebeu né, o que era aquilo, então as equipes precisam estar muito preparadas para esse cuidado. Estoura primeiro na mão do advogado, viu? É? Eu achava que era no meu colo. Dos nossos, né? E daí, então, tem isso. Então, interrupção pela equipe, devolução durante o estágio de convivência.
As situações de abandono nesse período foram 33 situações de abandono, que a gente está chamando de abandono, abandono de incapaz, no sentido de que a pessoa adotou, era uma família adotiva, e que daí não deu conta, não sei o que aconteceu, e retornou. Esses números todos, durante o ano 19, 20 e 21, giram em torno de 20% dos processos adotivos. Então, 80% ok. E esse estudo é público, e 20, é público e é feito pelo Tribunal de Justiça. Ele está publicado já? Ele está disponível. Depois, se vocês Já? quiserem, eu encaminho para eu vocês. gostaria. É importante. E a gente está num ponto agora que a gente pegou esses números. Por que a gente fez esse estudo? Porque a gente buscou, pesquisou e a gente não localizou onde estão os dados, né, daquilo que não dá certo. Porque tem situações que não dão certo e a gente que está no cotidiano sabe disso, percebe isso, né? Então, a gente resolveu se debruçar e a gente fez esse estudo, esse levantamento mesmo. Então era um tabu dentro do tribunal também, né? Mas a gente tem enfrentado muitas situações e tentando um entender, olhar isso. E agora a gente está numa outra fase, que é uma pesquisa qualitativa, que a gente está indo direto aos processos. Então, olhar a processualidade da adoção. Então, como ela foi feita? O que aconteceu? Quais foram os tempos? Tempo da criança, tempo de preparo da criança, tempo de preparo do pretendente, percepções daquela equipe ou não sobre a situação, convergências e divergências dentro dos atores, né? Assistente social, psicólogo, promotor, juiz, em relação à pertinência daquela adoção, daquela habilitação e etc, etc. Então, assim, só para dizer, então, as adoções dão muito certo, mas às vezes elas não dão também. Tem casos muito graves também que a gente pega, eu acho que é importante, já que eu estou aqui, falar um pouquinho também, de situações que a família adotiva maltrata, viola direitos, machuca. A gente pegou recentemente uma situação muito grave de tortura. Criança muito pequena. Também nas famílias naturais. Acontece. Exatamente. Mas a gente, quando está levando para uma família adotiva, a gente está com esse imaginário, né, de que está tudo muito bem, que está caminhando muito bem. Era um desejo. E a gente vai precisar de... aí pegando um pouco do porquê que a gente está aqui falando sobre adoção, assim, a gente precisa de suporte para as famílias depois que elas adotam. Sim. Tanto do sentido de olhar para elas, de cuidar delas, mas também ver se está tudo bem. Então, as escolas, o sistema público. Não prevê Então, esse A mãe sim acompanhamento. também, né? Porque sim. assim, se a mãe colocou a expectativa é nessa criança, ou para segurar um casamento, ou são pra muitas fazer algumas outras questões, coisas, né? Como que tá essa mãe? Porque depois, no final mesmo, sempre sobra para quem? Para a mãe. Essa questão de gênero é importante. Eu queria Pode, sim. colocar duas situações ou mais. Mas é o seguinte, primeiro, a questão de que a própria sociedade, ela na realidade cria determinadas situações embaraçosas na adoção. Por exemplo, nós estamos falando aqui da liberdade de quem vai adotar poder escolher ou não a criança. Tá? Quer dizer, eu conheço caso onde a pessoa relatou que casal, vamos admitir, de cor clara, cor branca, e adotou o menino com perfil preto. O que acontece? Na escola a criança sofreu muito, porque os amiguinhos diziam que a mãe dele não era honesta. Tá? Porque se a mãe era branca, como é que nasceu um filho? Tá? Então esse é um ponto. Segundo ponto, a minha filha na escola, ela foi muito aberta, muito transparente e falou que ela era adotiva. A partir daí ela começou a ser perseguida por uma amiguinha dela, que a amiguinha dizia que ela não, ela na verdade, ela era adotiva, tá? E ela não tinha o sangue da mãe. E ela sim tinha o sangue da mãe. E aí ela chegou em casa chorando, a minha mulher, ela disse: filha, não tem o que você se preocupar. Pergunta para essa sua amiga lá que cor que é o sangue dela. E qual é a cor do sangue da mamãe. Tá? Então, quer dizer, na verdade, não tem diferença de sangue. Tá? A outra questão que a gente tem visto muito, e eu nessa semana vi em duas oportunidades, e vou citar inclusive, e serve aí como referência a própria TV Record, tá? Em duas oportunidades eu vi notícias no sentido de que filho adotivo matou o pai e a mãe. Tá? Então, quer dizer, em duas oportunidades. Então, são determinadas situações, assim como
A fabricante do jet ski, tá, proibiu, tá, para não cair no domínio popular, e notificou todas as empresas da mídia, tanto escrita quanto jornais, para que não utilizassem a referência jet ski, e sim moto aquática. Tá? Porque o jet ski é uma moto aquática. E jet ski é uma marca e não uma moto. Então, para não cair no domínio popular, eles fizeram isso. Então, no que diz respeito a essa questão, também haveria necessidade de uma imposição pelo próprio tribunal, ou uma campanha pelo próprio grupo de adoção, no sentido de, entre aspas, proibir essa referência. Por quê? Que quando um filho natural mata o pai e a mãe, não está lá escrito que era um filho natural. Doutor Eli, mas nesse Então, sentido, Como agora, aconteceu nessa recentemente, nessa né, semana... que o filho matou os pais e a exatamente. irmã, e não colocaram o filho natural, mata... Nós, nos grupos de apoio à adoção, fizemos uma moção pública, nós mandamos a todos os meios de comunicação do Estado de São Paulo, porque as televisões eram daqui, nesse mesmo sentido, doutor Eli. Nós já nos manifestamos, sim. Ótimo. Então, isso realmente é uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma. E é uma né? cultura, né? Quando se acha que se quer xingar, isso há muito tempo, mas ainda acontece. Mesmo entre irmãos, fala assim, acho que você foi adotivo. Como Você se é fosse adotivo, você foi adotado, né? né? Até entre irmãos estão brigando, olha, você foi, né? Acho que... E às vezes... Eu gosto de lembrar dos super-heróis. Os super-heróis, em geral, são tudo adotados, né? Se a gente pensar nas histórias. Exatamente. Falamos todo mundo junto. Então, isso é uma coisa para se combater, né? Porque não se fala até a maneira como esse filho se tornou, qual foi a forma de filiação, não se fala. O filho por FIV matou os pais, né? Filho feito por FIV matou os pais. Quer dizer, ninguém... É a maneira pela qual, né, ele se tornou filho, isso é da intimidade da família, da pessoa, e não tem que estar... Eu acho muito importante os coletivos em relação ao grupo de apoio à adoção se manifestar nesse sentido, porque isso só denota preconceito, discriminação. Doutor Eli, se o senhor bem se recorda... Isso acontece em todas as famílias, mesmo as biológicas, né? A gente teve tantas situações. Atrás, quando estávamos juntos na comissão de adoção, aconteceu também um caso que eu não vou me lembrar agora qual foi, e nós nos manifestamos através de um colega advogado, doutor Edgar Ortiz, que é muito amigo de um apresentador da TV Bandeirantes, que está na mídia, né, agora, e a partir de então, doutor Eli, nunca mais ele referiu o termo adotado ou adotivo, inclusive nessa semana passada, agora nos dois casos que o senhor está citando. Então eu vou tomar a liberdade de dizer o nome. E ainda inclusive foi motivo de uma mensagem de apoio a ele, que foi o Datena. Exatamente. Tá? O Datena fez uma repreenda ao caso que aconteceu na Record, dizendo por que tem que falar que é filho adotivo. Filho é filho. Exatamente. Então, nesse aspecto, o Datena ficou... Mas isso aconteceu, né? Isso lá atrás aconteceu lá atrás, né? Eu não lembro na época se a gente mandou um ofício ou se nós falamos alguma coisa, mas nunca mais ele referiu nesses termos. Sim. Inclusive, ontem ele defendeu essa posição ainda. E muitos pais também, né? Eu trabalhei com, enfim, uma pessoa que sempre falava, tinha 6 filhos, 3 por adoção e 3 naturais, mas ela sempre que apresentava, esses 3 são os meus filhos. E esses são os meus adotivos, né? Então, assim, os próprios pais e os filhos também se discriminavam dessa maneira, né? Então, como se não fosse filhos. Então, eu fiquei pensando sobre a conotação dessa apresentação era essa mesmo? Fazer essa diferenciação? Não era. Estava naturalizado. E esses não são os meus filhos, não. Falavam, eram os meus filhos adotivos, mas como se esses filhos tivessem essa diferença, essa etiqueta para esse. Mas eram filhos amados, queridos, e isso foi trabalhado com esse pai que ele não precisava. Por que ele se sentia obrigado a diferenciar os filhos na hora da apresentação? É um problema do próprio pai, né? Do próprio pai. Mas, Ana, você fez uma observação que eu vou fazer aqui uma revelação crítica a mim mesmo. Porque num determinado momento eu fiz um comentário e o Vitor Hugo estava junto, tá? E eu contei a respeito da história do Vitor, ele falou para mim e falou, por que você teve que falar isso?
É isso mesmo. Mas Tá, o quer dizer, interessante aí então- é porque ele tinha a possibilidade do diálogo com o Sim, senhor para é, dizer para o sim, senhor, sim, olha, sim. tá errado, o senhor está aprendendo com ele está aprendendo com o senhor, isso aí não Exatamente, foi legal. exatamente. Mas Então- tem famílias que às vezes esse diálogo não tá tão aberto, É. até para fazer essa indagação. Exatamente. Assim como lá na minha fazenda tinha um senhor que estava lá tal, e num determinado momento o Vitor Hugo levantou, veio, nós estávamos numa área lá da churrasqueira, o Vitor Hugo veio, me deu um beijo e falou, benção, pai, tá? Aí virou esse senhor e falou assim, por que ele te chamou de pai? Tá entendendo? Quer dizer, então você veja, lógico que ali foi uma certa ignorância, vamos dizer assim. Não que ele tenha feito por maldade, mas ele estranhou que o Vitor Hugo fosse meu filho. Né? Então, quer acho dizer, que tem essas situações que têm que ser contornadas, terão que ser contornadas, vamos dizer assim, de uma forma menos traumática, né? A gente tem uma história, né? A gente não pode esquecer dela. Até pouco tempo atrás, qualquer criança que nascesse fora do casamento era filho bastardo, né? E aí tinha uma legislação, quer dizer, não tinha filho adotivo não não tinha era proteção, legítimo. a ausência legítimo. a ausência Até da 2015, legitimidade. né? No Código Civil. Aí, Exatamente. então, assim, a gente tem que trabalhar muito. A gente tem, eu falo sempre que a gente tem um trabalho que é socioeducativo. É todo dia a gente está trabalhando com os nossos pares, porque a gente tem muito preconceito ainda sobre a questão adotiva, com a sociedade, com as pessoas que pretendem adoção. Isso Essa é- discussão eu ia colocar só assim, a adoção interracial, né? Ela é, assim, para pensar, né? A gente é um país muito racista ainda, a gente está trabalhando, discutindo o antirracismo nesse momento atual, né? Em nós, desconstruindo um monte de coisa que está dentro da gente. Então, as adoções interraciais, né? A gente fala às vezes as adoções coloridas, né? Então, que é de verdade trazer uma pessoa diferente para a nossa vida, diferente fisicamente. Esses pretendentes têm que ser muito bem trabalhados, É muito bem difícil você preparados, trabalhar isso, né, com discutir. seus pares, e tem como que você falou. discutir, É, mas e tem os que pre- discutir e os a questão racial, porque pretendentes, a maioria das crianças são negras hoje, Sim. nos processos adotivos, Pardas, e isso faz parte. pardas e negra, negra, até menos é do que negra, aham. mas Mas são aí pardas. não só os nossos pares, né? Os nossos Socialmente. pares Ampliado, no sentido né? amplo, né? A sociedade toda. A sociedade E a gente toda. vai aprendendo, né? Na verdade, assim, um comentário feito desavisado, né? Digamos, desse pai, talvez não tenha problema nenhum com 13,3, né? Mas E ele- faz a distinção, e talvez até ingênuo, não estou dizendo, não estou defendendo, Ele mas falava talvez até com orgulho, né? Porque uma era É. de, por exemplo, até origem oriental, a outra era uma criança parda. Ele falava até com certo orgulho, mas assim, demonstrando na voz, mas não precisava, né? Não Mas tinha a talvez- mínima necessidade, inclusive as crianças sentiam, né? mas talvez mais ingenuamente, ou talvez com certo orgulho, né? Ou seja, um dado positivo, e que, na realidade, não precisa, e essa distinção ela pode levar a juízo diferente. Né? Sim, exatamente. Então, eu acho que a sociedade vai aprendendo, os nossos pares vão aprendendo, nós Quando eu vamos digo nossos aprendendo. pares, doutor Afonso, estou dizendo a classe advocatícia, a classe... Sim, e os médicos, e os É, psicólogos. no contorno. Eu falei que é mais do que isso. difícil você os encontrar nossos- dentro, sabe, dentro ali da organização onde você trabalha, defender certos pontos de vista, porque existe uma resistência muito grande. E existiu até muito tempo atrás, até pouco tempo atrás, uma resistência grande dos senhores juízes em acreditar no Instituto da Adoção, promotor, assistente social, psicólogo. Eu, desde 83, já são 41 anos, sabe? Eu já vi de tudo dentro do Poder Judiciário, não é? De resistência à colocação de que, não, eu prefiro que ela seja brasileira, vivendo dentro de uma instituição de acolhimento, do que ela seja brasileira na França ou lá na Itália, que vai ser muito pior para ela. Como se família tivesse fronteira. Bandeira. Amor não tem fronteira. E quantos... dá para contar nos dedos os casos que não deram certo, mas dá para contar nos dedos muito mais, eu vou precisar de muito mais dedos e mãos para dizer que as adoções nacionais não deram certo. Mas aí eu vou pegar porque nós já estamos chegando no final, né? Pegar uma fala do senhor lá do começo, da questão da vocação, né? E a última fala também sobre amor, né? Então é a vocação mais a necessidade de uma família que vai chegar no amor.
é uma conjugação complicadíssima, como nós vimos aqui, né? Porque são tantos vetores para todos os lados, né, que precisam ser conjugados numa direção só, e um processo formal na justiça não vai resolver, né? São as pessoas, né? São os profissionais, né? De todas as maneira começou tem que ver o processo com olhos de raio-x, além da capa do processo, como a gente fala. Como eu falei, ainda bem que começou esse processo todo, porque antigamente não existia. Então, nós temos que pensar que 40 anos também ainda é muito novo para a população saber dessa questão toda da adoção. E esse nosso podcast realmente é para mostrar para as pessoas que realmente... Olha, vamos pensar com carinho, filho é filho. Não, e historicamente mudar a cultura, né? Porque as pessoas ainda falam, mas é seu filho verdadeiro, ou sua mãe verdadeira, como a mãe verdadeira é a biológica, né? Você já conheceu sua mãe verdadeira? Então, na fala, você foi adotado. A curiosidade que se tem quando se fala, por isso que toda novela, né, tem uma história de adoção, todo filme e tal, porque quando se foi adotado, tem um abandono atrás, ou teve uma traição, ou teve... Qual foi a história que está por trás? E as pessoas... Eu me lembro também de uma outra situação da minha filha, que ela era pequena, ela fez uma malcriação numa loja, assim, estava num shopping, e era um shopping perto de casa em que a moça conheceu a nossa história, né? Aí a moça vai lá, dá uma bronca nela na frente de todo mundo e fala assim, você tem que ser grata a essa mãe que... Falou coisas que eu nem vou voltar a falar aqui, e aí eu falei com ela, mas de forma nenhuma, né? Ela tem uma dívida comigo, porque isso, enfim, é recíproco, aí conversei com a moça e tal. Mas como as pessoas veem, né, que o filho adotivo, né, tem que ficar agradecendo por toda a vida, por essa ideia de caridade, de que fez e que ele tem, e que isso não existe, né? Não existe numa relação de... Claro, as pessoas têm que se respeitar e têm que ter gratidão, mas não pelo processo adotivo. Não, né? pelo processo adotivo, como se fosse uma caridade, né? Eu queria só, antes da gente encerrar, falar que hoje tem também um grupo de apoio aos adotivos, né? Uma inovação aqui no Brasil. É o primeiro grupo que eu conheço em toda essa trajetória. Então, são adotivos que eu conheço, adotivos que se juntaram, meninas que cresceram, são adotivos que estão se juntando. Você está falando do Alexandre? Não é do Alexandre, é da Larissa. Então, não é o primeiro, é o terceiro. Então, o que eu conheço é o primeiro, e do Olhar Adotivo, o nome tem até podcast também, acho que seria uma boa vocês chamarem para uma conversa futura, e são, enfim, adotivos que têm a sua história, que tem lugar de pertença também, né? De poder dizer como é que é toda essa trajetória nesse circuito todo. E que estão fazendo uma parceria entre os grupos de apoio à adoção perfeito, e os... Mas, Alberta, deixa eu até te contar. Olha, o primeiro que surgiu foi no Sul, do Alexandre, que até tem livros escritos. Que, enfim, escreveu, acho que deve estar no terceiro livro. Eu não sei se ele estava junto e depois saiu desse grupo. Aí, escuta, só para dizer, o segundo, na verdade, eu tive um grupo de apoio que, na verdade, nós formamos em São Paulo. Quando teve número suficiente aqui em São Paulo, veio a pandemia. Então, esse grupo virou online e eu me juntei com o Alexandre, nós dividimos os grupos e o meu e o do Alexandre foram os primeiros grupos de apoio à adoção, aos adotados, né, aqui do Brasil. Aí uma pessoa do meu grupo formou, que é a Larissa, formou esse outro que tem um podcast que veio pelo Instagram. Olhar Adotivo é dela. Ou seja, é o terceiro, só para você saber em termos de história, obrigada. Né? E o nosso agora deu uma parada, durou 2 anos e pouco. O Alexandre acho que está no segundo, porque o grupo também tem um tempo de vida, né? Porque cada grupo decide se vai ser aberto. No caso da Larissa, eu acho que é aberto ou fechado. O meu grupo foi fechado e aí depois cada um tomou o seu caminho. Ele serve durante um determinado tempo. Que é no modelo do que acontece no exterior. Os grupos de discussão. Mas só para você saber que o da Larissa é o terceiro. Ok, obrigada. Bem, primeiramente eu quero fazer um registro que a doutora Ana estava preocupada
porque ela poderia, durante a nossa conversa, estar tossindo. Ah, ela nem Mas você tossiu, né? percebeu que psicologicamente você foi influenciado e Mergulhou. não tossiu? Não tossi. Obrigada, é verdade. É verdade. Bom, já estou melhorando. nós queremos agradecer a todos vocês, doutora Ana, doutora Alberta, doutor Carlos Berlini, e também a professora Marlene, doutor Afonso, e dizer que realmente foi um grande prazer poder contar com vocês aqui, e principalmente porque nós estamos falando sobre adoção, e hoje é comemorado no Brasil o Dia Nacional da Adoção, e esse dia não é uma escolha qualquer, isso está baseado numa lei federal 10.447, de 9/5/2002. Isso foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso. É Então, bom lembrar fica que aqui. hoje é 25 de maio, porque Eu ia falar eles vão isso. ouvir em outro dia, né? Ah, verdade. Então, mas eu queria deixar no hoje, suspenso, que assim ah. cada um ia pensar o ano, né? Todo dia de Mas adoção. E é interessante Hoje- que essa lei, doutora Eli, ela foi proposta por um pai adotivo que infelizmente perdeu seu filho aos 15 anos, o deputado João Matos, de Santa Catarina. Nossa, não tá. sabia. Então fica aí o registro desse dia, então 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção. Então realmente foi um grande prazer, uma grande satisfação. Eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de ver o conteúdo desse podcast vai realmente ter enriquecimento dos seus conhecimentos sobre a adoção. E dizer que estará disponível através do YouTuber, que é somente acessar a Fábrica de Mentes Inquietas, que lá terá acesso a todos os nossos episódios, vamos assim dizer, para que realmente possam ter uma abrangência maior daquilo tudo que é discutido aqui. Então, muito obrigado a todos. A partir de Obrigado. quando? Obrigada. Ele fica acessível a partir de quando?